Olá, terceiro ano. Vamos aqui em mais uma sessão de exercícios de resolução, né? Do Goiás Bem no Enem. Agora, analisando a semana 2, as questões de física. Bora lá. Não perder tempo pra quê, né? Bom, aqui a ênfase da semana 2 é eletrostática, purinha. Vamos ver. Os exercícios, né? Muitos deles dá para fazer de cabeça já, né? Fica a mesma ideia. Tente pausar o vídeo e tentar resolver cada uma das questões antes de ver a minha resolução. Primeiro diz assim: a figura mostra duas partículas A e B, de massas respectivamente iguais a MA e MB, as cargas elétricas QA e QB. Considera que elas estão sujeitas exclusivamente às forças eletrostáticas mútuas devido às suas cargas, e que as setas da figura representam suas respectivas acelerações vetoriais. Correto? Dá para ver aí a figura, as partículas A e B. Comparando as cargas e as massas das partículas, conclui-se que, bom, ele diz que essas duas setas, elas representam as acelerações. Então dá para perceber que a aceleração da partícula A é menor do que a aceleração da partícula B. Então daqui a gente já consegue perceber o quê? A gente sabe que a força, agora eu vou escrever a equação vetorial, é massa vezes aceleração. Sendo que as duas grandezas, tanto a aceleração quanto força, estão na mesma direção. Se eu aplico uma força, a aceleração vai estar para aquela direção. Então eu consigo perceber aqui duas coisas. Primeiro, as forças estão em sentidos contrários também. Vou desenhar de vermelho a força. Então a força está bem aqui, ó. Força. Aqui eu não posso traçar um tamanho diferente de vetor, porque essas forças são iguais, certo? Tá? Apesar de que as minhas aqui ficaram, a da partícula B ficou maior, mas são iguais. Então, se as forças são iguais e a aceleração não, então significa que a massa está diferente. E, logicamente, se eu tenho uma partícula muito pesada, quando eu for empurrar essa partícula, ela vai andar, ela vai demorar para acelerar. Então, quer dizer que essa partícula A tem mais massa do que a partícula B. Né? Só pela aceleração. Deixa eu escrever aqui, olha. A massa do A é maior do que a massa do B. Tanto que dá para perceber a inércia, né? Que essa aqui acelera bem mais rápido, ou seja, ela deve ser bem mais leve, vamos dizer assim. Muito bem. Tá, mas e se as forças estão em sentidos contrários, significa que essas cargas têm o mesmo sinal. Não é assim que funciona? Cargas do mesmo sinal, elas se repelem. Então, a opção que eu tenho aqui, olha, massa de A é maior que a massa de B e QA tem sinal idêntico ao de QB. É a única que funciona aqui. Fechamos. Tentei fazer em menos de 3 minutos, mas tinha que falar bastante, né? Olha a próxima. Considera uma carga elétrica de carga Q 12 vezes 10 a menos 6 coulomb. Qual a intensidade do campo elétrico E que ela produz sobre uma carga de prova localizada a 0,3 metros de distância? Ele dá o valor da constante eletrostática. Não é do vácuo, porque é 9 vezes 10 a menos 6, não é a menos 9. Então ele quer saber o campo elétrico. Não tem nada para fazer aqui. A forma de campo elétrico é isso aqui, olha. Constante eletrostática, a carga que gera o campo elétrico sobre a distância ao quadrado. Fechou? A constante eletrostática, 9 vezes 10 a menos 6. A carga, 12 vezes 10 a menos 6. Se fosse negativa essa carga, tá, você não precisaria colocar o sinal, que aqui a gente está vendo o módulo, está calculando o módulo. E a distância 0,3 metro. Eu vou colocar 3 vezes 10 a menos 1, tá? Ao quadrado. Facilitar a minha vida. Muito bem. Então vamos lá. Esse campo. Deixa eu fazer as minhas jogadas aqui. Então deixa eu fazer direito, né? Então 9 vezes 12. Já vou trabalhar esse expoente aqui. Então 10 a menos 6 com 10 a menos 6, 10 a menos 12. Lá embaixo, esse 3 vai ao quadrado, vai ficar 9. E esse 10 a menos 1 vai ficar 10 a menos 2. Tchau, 9.
Então aqui ficou 12. Continuando a trabalhar os expoentes, esse menos 2, quando subir, vai ficar 10 a segunda. Então 10 a menos 12 com 10 a segunda, vai ficar 10 a menos 10. Só que esse número da frente tem que estar entre 1 e 10. Então eu tenho que, o campo, para ele ficar entre 1 e 10, eu tenho que recuar uma vírgula, né? Para ele ficar 1,2. Se eu diminuir o número, eu tenho que aumentar o expoente. Então, de menos 10 vai para menos 9. Aumentei, hein? Porque ele é sinal negativo. E a unidade é Newton por Coulomb. Acabou. Fechamos mais uma. Não perca aí a correção. Próxima da PUC, instrução. Para responder a questão, considere a figura abaixo, que representa as linhas de força do campo elétrico gerado por duas cargas pontuais, QA e QB. A soma QA mais QB é necessariamente um número, o que? Par, ímpar, inteiro, papapá. Tá? Vá pausando, por favor. Tente resolver. Não adianta nada você me olhar resolvendo. As informações não vão ficar na sua cabeça. Muito pouco. Tá, o que nós podemos considerar aqui? Primeiro, as linhas de campo estão saindo do QA e chegando em QB. Então, essa carga aqui é positiva. E essa carga aqui é negativa. Fechou. Deixa eu escrever aqui. QA é positivo. QB, negativo. Tá bom. Outra coisa que a gente precisa saber, perceber, tem mais linhas de força, linha de campo, perdão, saindo de QA do que chegando em QB. Ou seja, significa que QA, a carga, né, carga A, ela é maior que a carga B, pela quantidade de linhas de força. Muito bem. Então, quando eu pego um número positivo e somo com um negativo, ó, positivo, e somo com um negativo, que é isso que ele está pedindo aqui, ó. Vou somar um número positivo com um número negativo. O que ele vai ser? Par? De repente, sim. Só que ele também pode ser ímpar, quer ver? Bora ver ele resultando no número par. 3 menos 1. Ó, a carga A positiva e a segunda negativa. Isso aqui deu 2. Opa, deu par. Só que eu posso também ter isso aqui, olha. Ó, 4 menos 2, tá tudo certo. Que A igual a maior que B. Ah, perdão. Vou colocar o 1 mesmo, né? E aqui deu 3, deu ímpar. Ah, então tá bagunçando. Então deve ser a letra C, Thiago. É inteiro. Porque, olha, deu inteiro. Não, mas e se eu tivesse feito 4 menos 0,5? Aí aqui daria 3,5. Tá tudo certo. Mas está dando agora fracionário. Então dá para perceber que todos os números eles estão resultando num número positivo. Nunca vai gerar um número negativo. Nunca. Certo? Marcamos a opção. Próxima, 3 esferas de dimensões desprezíveis A, B e C estão eletricamente carregadas, com cargas elétricas respectivamente iguais a 2Q, 2Q, Q e Q. Todas encontram fixas apoiadas em suportes isolantes e alinhadas horizontalmente, como mostra a figura abaixo. O módulo da força elétrica exercida por B na esfera C é F. Ele quer saber qual a força que A exerce em B. Bora lá fazer essas considerações. Então ele está dizendo que B faz na esfera C uma força F. Vou colocar bem aqui. Todas elas são positivas, tá? Então percebendo, né? Então tá aqui, ó, a força que B faz em C. Então, C também faz em B. F. Vamos calcular essa força. A força elétrica é K. Esse não é o K, Thiago. K vezes Q1, carga da primeira, né? Vou colocar genérico, vezes a distância entre as duas. Então essa força é F, ele já falou. K, eu não sei. A carga 1, que seria a carga do B, é Q minúsculo. Carga 2 também é Q minúsculo. Sobre a distância ao quadrado, está sendo 2 centímetros. Eu vou colocar 2. Não vou trocar para metro, porque eu não sei qual é o valor da constante eletrostática. Eu teria que saber se está em metros, se está em centímetro. Vou deixar desse jeito.
E aqui resultou que a força F é K, Q minúsculo ao quadrado sobre 4. Certo? Deixa eu trabalhar melhor ainda. Eu vou passar esse 4 multiplicando para lá, vai ficar 4F igual a KQ quadrado. E vou fechar essa ideia aqui. Certo? Muito bem, vou guardar essa informação para mim. Uma hora ela vai ser interessante para resolver. Seguindo aqui, agora ele diz uma segunda situação. Ele quer saber qual é a força que o A faz em B. Então estaria bem aqui, olha, a força que o A faz em B. Eu vou chamar de F', que logicamente é a mesma força que o B vai fazer em A. Tudo bem, vamos calcular agora. A F' vai ser K, a carga A vai ser 2Q, a carga B vai ser Q, sobre a distância, que é 4 ao quadrado. Muito bem. Finalizando isso aqui, nós temos K, opa, tem um 2 na frente, né? Então, 2K, Q quadrado, sobre 16. Já vou trocar. Beleza, aqui o 2 com o 16 vai dar 8 lá embaixo. Só que eu tenho o valor de K, Q quadrado, é 4F. Dá para ver lá em cima? Ó, então troquei. 4F. E embaixo eu simplifiquei o 2 pelo 16, deu 8. Simplificando mais ainda, dividindo em cima e embaixo por 4. Em cima fica F e embaixo fica 2. Fechamos a nossa conta. Essa nova força, já a força que A faz em B, é metade da força F. Indução eletrostática é um fenômeno no qual se pode provocar